Olá, meu nome é Thales e esta é a videoaula número 1 da unidade curricular 3, da disciplina de Tecnologia e Inovação, do curso de Bacharelado em Administração Pública da UNEMAT, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil. Nesta aula será apresentado o processo de inovações nas empresas, que é o principal local onde ocorrem as inovações. Apresentaremos também a importância do planejamento a longo prazo para o uso das tecnologias em tarefas relacionadas à inovação. O conteúdo básico desta aula está no livro da disciplina. Videoaulas e textos extras estão disponíveis para download no ambiente virtual. Na sua vida, muitas coisas são feitas de forma inesperada. Você acorda, vai trabalhar e resolve na hora do almoço o que vai almoçar. E se quiser, pode até fazer uma viagem inesperada, sem qualquer tipo de planejamento. Na vida das empresas, isto não é possível. Tudo deve ser muito bem planejado para que a empreitada tenha alguma chance de sucesso. Muitas pessoas e recursos estão envolvidos e é necessário planejamento para que os recursos sejam bem investidos e as pessoas estejam satisfeitas. Para isso, as empresas criam estratégias de investimento de curto, médio e longo prazo. Quando se fala de estratégias de inovação, o planejamento sempre é feito a longo prazo. As linhas de inovação devem seguir a missão da empresa, que é a razão pela qual a empresa existe, e pelos valores da empresa, que é aquilo em que a empresa acredita. As estratégias incluem ações de médio e longo prazo, que incluem objetivos e metas da empresa, além da definição dos negócios em que a empresa atua e as políticas que adotará na atuação no mercado de trabalho. As decisões de curto prazo incluem as linhas de ação imediatas e as metas anuais. Os indicadores podem medir os resultados alcançados e os recursos que serão destinados para realizar cada ação. As ações envolvidas nas estratégias tecnológicas têm por objetivo impulsionar o crescimento da firma, atuando sobre um vasto conjunto de tecnologias com as quais a empresa está envolvida. Desta maneira, a empresa tende a incorporar as mudanças que se refletem no aumento da competitividade das empresas. Entre as estratégias tecnológicas, uma empresa pode ser inovadora, adaptadora ou seguidora. Empresas que utilizam uma estratégia inovadora são aquelas que investem muito em pesquisa e desenvolvimento e colocam produtos novos no mercado. São empresas que investem em produtos com alta e média-alta intensidade tecnológica. Essas empresas preferem pagar um alto preço pela inovação e serem as primeiras a lançar um produto no mercado. São as empresas pioneiras. As empresas adaptadoras são aquelas que desenvolvem alguma atividade de pesquisa e desenvolvimento, principalmente para fazer adaptações em produtos e colocá-los no mercado. Estas empresas não querem ficar para trás com relação às inovações, mas também não querem ser os pioneiros, pois o custo para isso é muito alto. Nesse caso, esperam um produto novo ser lançado e, se o mercado o aceitar e o adotar, então realizam as modificações nele e lançam como um novo produto com um novo foco e com um novo público-alvo. Por fim, as empresas que seguem a estratégia seguidora não possuem atividades de pesquisa e desenvolvimento. Elas são baseadas na transferência de tecnologia. Estas empresas só fazem produtos que já são sucessos de mercado. Com relação a tecnologias, as empresas podem ser divididas em três tipos: a básica ou necessária, a crítica e a estratégica ou emergente. As tecnologias básicas envolvem informações relativamente acessíveis à firma, imprescindíveis à operacionalização de processos produtivos com nível de eficiência satisfatório e à geração de produtos que atendem a requisitos mínimos de qualidade, conformidade e nível tecnológico. Essas tecnologias posicionam a firma no nível mínimo de eficiência, imposto pela concorrência e pelo mercado. As tecnologias críticas são aquelas que diferem as firmas. Essas tecnologias é que fazem o consumidor escolher entre comprar uma marca ou outra. Essas empresas desenvolvem atividades de pesquisa e desenvolvimento, de projeto, de engenharia e de gestão operacional. Baseiam-se na exploração de recursos específicos da firma que lhe conferem vantagens em relação aos seus concorrentes. Geralmente são associadas com universidades, institutos de pesquisa ou fornecedores para desenvolver novas competências e melhorar sua competitividade. As tecnologias estratégicas são aquelas que têm o potencial para mudar a base da concorrência e deixar a empresa um passo à frente das demais. Costumam estar associadas a diversas fontes de incerteza, pois são inovadoras, e não se tem certeza se será aceita pelo mercado ou não. Nestes casos, a aquisição de informações envolve elevados custos, e por isso é comum que sejam realizadas em parceria entre as universidades, governo e empresa privada, visando dividir as responsabilidades e os custos. Outra forma de abordagem da questão referente às estratégias tecnológicas foi proposta por Freeman e Solten em 1997. Sua perspectiva relaciona a estratégia tecnológica ao ritmo de incorporação de inovação tecnológica pelos agentes.
A tipologia proposta por Freeman diferencia 6 tipos de estratégia tecnológica que são apresentadas em ordem decrescente de intensidade de esforços tecnológicos e crescente de aversão a risco. A primeira é a estratégia ofensiva. Este tipo de empresa procura sempre lançar novos produtos no mercado de forma pioneira. Como exemplo, no Brasil temos a Petrobras, que é a pioneira na extração de petróleo do pré-sal. A segunda estratégia é a defensiva, que também é inovadora, mas está sempre próxima da fronteira tecnológica, mas não quer pagar o preço por ser uma empresa inovadora. A terceira tipologia é a estratégia imitativa. Ela procura imitar os produtos dos pioneiros e está sempre com uma pequena defasagem. Podemos tomar como exemplo as empresas farmacológicas brasileiras que produzem medicamentos genéricos. A quarta tipologia utiliza estratégia dependente. Estas empresas dependem de subcontratação e terceirizações que levam as tecnologias de ponta para dentro da empresa e determinam o ritmo destas inovações. Outra tipologia classificada por Freeman são as estratégias tradicionais. Essas empresas não têm qualquer tipo de estratégia tecnológica expressiva, apenas seguem fazendo a mesma coisa da mesma forma. Quem não conhece empresas que seguem esse tipo de estratégia? Por fim, a tipologia da estratégia oportunista, que procura nichos de mercado que não são de interesse das grandes empresas líderes do mercado. Normalmente são empresas de pequeno porte ou familiares. Elas fazem a mesma coisa que as empresas líderes, porém com uma abrangência localizada e com menos tecnologias. Quando uma empresa resolve que irá atuar com inovações, ela deve operacionalizar suas estratégias tecnológicas e determinar como os agentes internos e externos irão participar do processo. As fontes de tecnologia das empresas são classificadas em 6 tipos: desenvolvimento tecnológico próprio, contratos de transferência de tecnologia, tecnologia incorporada, conhecimentos codificados, conhecimento tácito e aprendizado cumulativo. Empresas que utilizam o desenvolvimento tecnológico próprio são as que mais investem em pesquisas e desenvolvimento e têm um quadro altamente qualificado de profissionais. Como exemplo, podemos tomar a área de produção de produtos farmacológicos e aviação. Empresas que optam por utilizar estratégias de transferência de tecnologia mantêm contratos com certos centros de pesquisa, universidades e governo. Esse tipo de empresa também procura se manter na fronteira tecnológica, mas procura parcerias para cooperar e dividir as despesas. Um exemplo no Brasil são as empresas que fazem melhoramento genético de plantas, que buscam parcerias com a Embrapa e universidades para criar e testar novas espécies. Empresas que optam pela estratégia de desenvolvimento de tecnologia incorporada são aquelas que procuram aumentar sua produção a partir da contratação de profissionais experientes de outras empresas concorrentes ou melhorando seu parque de máquinas. Empresas na área de papel e celulose utilizam muito essa estratégia. Empresas que optam pela estratégia de conhecimento codificado transformam informações na forma de manuais, livros, revistas, softwares, fórmulas e documentos que facilitam sua transferência. Sua comercialização é similar à de mercadorias, porém só podem ser utilizados por pessoas que possuem capacitação técnica para compreender as linguagens dos documentos. A penúltima estratégia é a do conhecimento tácito. O conhecimento tácito é a experiência de cada pessoa, e isso não é muito fácil de ser transferido. Sempre tem o pulo do gato que as pessoas não conseguem ensinar ou não querem ensinar para ninguém. Por esse motivo, só existem 2 formas de seguir essa estratégia. Uma é contratando profissionais experientes. A outra é treinando seu próprio pessoal e fazendo inúmeros experimentos, o que leva muito tempo. Por fim, a estratégia de aprendizado cumulativo. Empresas que seguem essa estratégia são sempre em busca de mais informações sobre seus produtos e dos concorrentes. Sempre que possível, essas empresas fazem pequenas mudanças em seus produtos com base nos conhecimentos que já possuem. Como exemplo, podemos pegar a indústria de telefones celulares. Depois de definida a estratégia que a empresa irá seguir, é necessário buscar parcerias para poder inovar. As parcerias são necessárias para compartilhar as expertises, afinal de contas ninguém sabe de tudo, e se souber, isso sai muito caro. Dificilmente uma empresa domina todas as tecnologias necessárias para realizar uma inovação em um produto. As aquisições de tecnologias devem vir de um processo de amadurecimento entre as parceiras. Normalmente, as empresas utilizam uma mescla de estratégias para inovar, que são feitas com os produtos diferentes, parceiros diferentes, em épocas diferentes. A cooperação interempresarial é uma estratégia que tem por objetivo a redução dos custos para o desenvolvimento de novas tecnologias ou para entrar em novos mercados. Essas empresas se unem para reduzir os riscos inerentes à inovação e alcançar economia na escala de produção, reduzindo o tempo entre o desenvolvimento e a comercialização dos produtos, e promovendo também o aprendizado compartilhado.
Lembra dos arranjos produtivos locais que já foram estudados? São um bom exemplo de cooperação interempresarial. As cooperações podem ocorrer de diversas formas e com durações específicas. Este quadro mostra os tipos de colaboração, duração típica, vantagens, desvantagens de cada um dos tipos de colaboração. As subcontratações normalmente são cooperações de prazo mais curto e visam reduzir os riscos, custos e tempo de produção, porém é necessário escolher bem o parceiro para não parar a produção. O licenciamento é outra forma de colaboração e possui um prazo fixo. Neste caso, a empresa que adquire a licença leva junto todas as tecnologias, porém isso tem um preço alto e muitas restrições nos contratos. Outra forma de parceria é o consórcio, no qual as empresas padronizam o processo e compartilham experiências. O grande problema é o vazamento de informações sigilosas que podem comprometer toda a empresa. A aliança estratégica é um tipo de parceria que tem baixo comprometimento entre as partes envolvidas e é usada no acesso a mercadorias. Como ponto negativo, as alianças também ocorrem vazamentos de informações. Vejo como exemplo de aliança estratégica os supermercados que se juntam para fazer uma compra única e poder concorrer com as grandes redes de supermercados. Cooperações de longo prazo, como joint ventures e redes, exigem grande planejamento. As joint ventures são empresas novas, criadas com uma finalidade específica e possuem uma diretoria separada das parceiras. Ou seja, é uma nova empresa que tem vida própria. As redes, por outro lado, são um conjunto de empresas lideradas por uma, normalmente a mais forte, que dita as regras do jogo. O grande problema é que se uma parte da cadeia da rede de produção parar, as demais também serão afetadas. Outro tipo de cooperação que existe é a cooperação universidade-empresa. Esse tipo de cooperação é um fenômeno complexo e que envolve a aproximação entre dois mundos completamente distintos que utilizam lógicas essencialmente diferentes umas das outras. Suas missões e seus métodos de trabalho são completamente diferentes. As universidades se preocupam em gerar conhecimento e produzir artigos científicos. As empresas se preocupam em criar novos produtos, comercializá-los e obter lucro. As cooperações entre as universidades e as empresas também têm o governo como agente de fomento das pesquisas. As universidades devem realizar as pesquisas básicas e avançadas e encontrar uma empresa parceira para produzir a inovação. Isso se dá a partir da transferência de tecnologia. Esta figura mostra a interação que ocorre entre os três agentes envolvidos. Tudo que está em verde é a tarefa da universidade, em azul, da empresa, e em amarelo, do governo. Por exemplo, todo o conjunto gera conhecimento e inovação. Dessas inovações surgem empresas do tipo startup, que são pequenas empresas que normalmente se iniciam nas universidades para transferir a tecnologia para a indústria. A universidade se preocupa com as publicações e, quando tem alguma empresa envolvida, isso se torna uma propriedade intelectual que precisa ser registrada ou patenteada. Por fim, todos os atores são responsáveis pela transferência de tecnologia e irão se beneficiar dos frutos gerados pela inovação através dos royalties. Esta aula termina aqui. Leia a unidade 3 do livro-texto da disciplina. Participe dos chats com os tutores e participe também do fórum. Obrigado.